Olá, turma! No vídeo de hoje vamos realizar a correção da avaliação final da terceira unidade. E a primeira questão a gente tem questão sobre refração da luz, certo? E aí a gente tem um raio de luz monocromática que se propaga no ar, cujo índice de refração é igual a 1, tá? Então, o índice de refração do ar igual a 1 incide sobre uma lâmina de vidro que tem o índice de refração igual a raiz de 2. Então, o índice de refração do vidro é igual a raiz de 2, formando um ângulo de 45 graus com a superfície da lâmina. Então, o ângulo de incidência é igual a 45 graus. E aí, queremos encontrar o seno do ângulo de refração, tá? Então, vamos descobrir quem é o seno do ângulo de refração. Então, a gente sabe o quê? Que N do ar, a luz vai se propagar do ar para a água, certo? Para o vidro, desculpa. Então, o N do ar vezes o seno do ângulo de incidência, que nesse caso é 45 graus, vai ser igual ao N do vidro vezes o seno do ângulo de refração, certo? Então, vamos descobrir quem é o seno do ângulo de refração. Então, substituindo os valores, índice de refração do ar é 1, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso vai ser igual a raiz de 2 vezes seno do ângulo de refração. Logo, o seno do ângulo de refração vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2, certo? Então, dividido por raiz de 2. Então, seno do ângulo de refração, divisão de fração, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2. E aí, eu posso simplificar, né? Raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. Então, o resultado desse seno do ângulo é 1 sobre 2, que é o mesmo que 0,5. Então, a questão 1, alternativa A, seno do ângulo de refração é 0,5. Vamos avançar agora para a questão 2. A questão 2, ela trata sobre a fibra ótica, né, que a gente viu em sala, que o fenômeno que ocorre na fibra ótica é o fenômeno de reflexão total. E aí a questão quer saber qual é o ângulo limite, o ângulo de incidência limite nessa situação, sendo que o feixe de luz aí incide do índice de refração 1,6, que é o de maior, para o de menor, que é 1,45, tá? Então, a gente já viu que para descobrir quem é o ângulo limite, a gente precisa... a gente divide, né, o índice de menor incidência pelo índice de maior incidência. Então, a gente determina aqui que o ângulo limite vai ser 1,45 dividido por 1,60, que o resultado vai dar 0,90625. Ou seja, aproximadamente 0,91. Então, o ângulo de incidência limite aí na fibra ótica vai ser de 0,91. Então, vamos procurar o ângulo que vai ter seno igual, na verdade aqui é o seno do ângulo, né? Que vai ter seno igual a 0,91, que nesse caso, olhando para a tabelinha aqui, a questão nos deu que é o ângulo de 65 graus. Então, o nosso ângulo limite é de 65 graus, que está na alternativa E. Então, questão 2, alternativa E. Questão 3. A questão 3 a gente tem aí, né? Também trata sobre o fenômeno de reflexão total, né? A gente tem aí um prisma retângulo, né? Formado por um triângulo retângulo. E a gente tem dois raios de luz incidindo perpendicularmente nesse prisma. Então, ele incide na face A, perpendicularmente, e
No interior do prisma, o ângulo limite de incidência na face AC é 44 graus para o raio azul e para o raio vermelho é de 46 graus. Então, a gente tem aqui que o ângulo limite para o raio azul é 40. Então, traçando aqui a reta normal, né? A gente tem que o ângulo limite de incidência aqui para o vermelho é 44 graus, seria 44 graus, né? E para o azul seria 46 graus, certo? O ângulo limite. Então, para qualquer valor maior que o ângulo limite, vai ocorrer. Então, ângulo limite do azul, vou colocar aqui entre parênteses, é 44 graus. E ângulo limite do vermelho é 46 graus, tá? Então, ele incide aí perpendicularmente e aí ele toca a face C formando um determinado ângulo. Que nesse caso aí, como aqui a gente tem 45 e aqui a gente tem 90, que ele incide perpendicularmente, então ele vai tocar formando um ângulo de 45 graus. Então, os dois raios tocam formando um ângulo de 45 graus, tá? Então, o que é que vai acontecer quando ele tocar aí formando um ângulo de 45 graus? Para qualquer... como ele tocou formando um ângulo de 45 graus e o ângulo limite do azul é 44, então, no azul vai ocorrer uma refração, certo? E no vermelho vai ocorrer uma reflexão total, ok? Então, na verdade, ao contrário. O ângulo limite é 44 para o azul e ele tocou formando um ângulo maior que 44, certo? Então, vai refletir totalmente para o azul, porque para qualquer ângulo maior que o ângulo limite, ocorre reflexão total, e para qualquer ângulo menor que o ângulo limite, ocorre refração. Então, como ele toca formando 45 graus, que é maior que o ângulo limite do azul, que é 44, então, para o azul vai ocorrer reflexão total, e para o vermelho vai ocorrer refração. Então, aqui, a alternativa A, a gente já descarta, porque o azul não está ocorrendo reflexão total e sim refração. Então, aqui vai ocorrer reflexão total. Porque ele toca formando 45 graus. E aqui vai ocorrer refração, tá? Então, o A a gente já descarta. O B a gente descarta, porque está dizendo que para os dois ocorreu refração. O C, a gente tem reflexão total para o azul e refração para o vermelho, tanto o C quanto o D, tá? Só que por que é o C e não o D? Porque no C a nossa reta, ela se afasta da reta normal, certo? Porque está passando aí de um meio mais refringente para o menos refringente. Então, a alternativa C seria a alternativa correta, tá? Então, questão 3, alternativa C. Questão 4. A4, a gente tem aí informações sobre lentes esféricas, tá? Então, a gente tem um objeto em frente a uma lente convergente e os focos dados aí na questão, e considere cada quadradinho desse como sendo 1 centímetro. Então, pode-se afirmar que a imagem formada pela lente, a gente tem uma lente convergente. Então, na lente convergente, o nosso objeto aqui, ele tem 2 centímetros. Então, vamos anotar as informações que a gente tem aí conforme a figura. A distância focal é de 2 centímetros, certo? A distância do objeto é de... Caso a distância do objeto é o nosso P, né? O nosso P é igual a 3 centímetros. E o nosso objeto, ele tem tamanho igual a 4 centímetros, certo? Então, a gente tem... 2 centímetros, né? A gente tem essa informação aí na questão.
olhando para a figura, certo? Então, vamos determinar, vamos verificar aí quais informações nós temos. Ó, a gente sabe o quê? Que 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, vamos utilizar essa informação para a gente saber a distância da imagem, tá? Então, 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre P' é igual a 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Então, 1 sobre P' vai ser igual a... MMC entre 2 e 3 é 6, então vai ficar 6, 3 menos 2. Então, isso é igual a 1 sobre 6. Logo, P' é igual a 6, tá? Então, P' é igual a 6 centímetros. A gente tem que P' é igual a 6 centímetros, então a nossa imagem ela dista 6 centímetros da lente. 3, 4, 5, 6. Nossa imagem dista 6 centímetros da lente, então estaria aqui. A nossa imagem, qual vai ser o tamanho da nossa imagem? A gente sabe também que a amplitude linear é igual à imagem sobre o objeto, que é o mesmo que o inverso, o oposto, né, de P' sobre P, tá? Então, vamos utilizar essa equação para descobrir o tamanho da imagem, porque a gente tem o tamanho do objeto, tem P e tem P'. Então, a imagem sobre 2, que é o tamanho do objeto, é igual P', que é 6, sobre P, que é 3, tá? P é 3. 6 sobre 3. Então, I é igual a 6 sobre 3 dá 2, 2 vezes 2, 4. Então, a imagem tem tamanho, tem tamanho igual a 4 centímetros. E esse sinal negativo nos diz que se a imagem tem sinal negativo, é porque a gente tem uma imagem invertida, tá? E real, certo? Invertida e real. Logo, a alternativa que nos dá aí sobre a imagem vai ser uma imagem real, invertida e mede 4 centímetros. Então, a gente teria essa situação, tá? Aqui seria a nossa imagem. Então, alternativa A. A imagem é real, invertida e mede 4 centímetros. Agora, a questão 5. A questão 5 era uma questão subjetiva. A gente tem uma lente convergente que possui distância focal de 4 centímetros. Então, F é igual a 4 centímetros, que é 0,4 metros, né? A gente tem a amplitude, fator de ampliação da imagem igual a 3, ou seja, a amplitude é igual a 3. Então, vamos analisar. A gente quer saber a que distância do número tipado no motor o perito deve posicionar a lente para proceder sua análise nas condições descritas. Então, a gente quer saber quem é a distância P, tá? Qual é a distância da lente para o objeto, certo? Então, a gente já sabe que amplitude é igual a imagem sobre o objeto, que é igual a menos P' sobre P. Ou seja, amplitude 3 é igual a menos P' sobre P. Ou seja, a gente pode escrever P em função de P' ou P' em função de P. Então, P' é igual a menos 3P ou P é igual a menos 3P, né? Ou P é igual a menos P' sobre 3, tá? Então, vamos deixar P' igual a menos 3P. Agora, a gente usa a equação de Gauss, que nos dá que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então,
1 sobre 4 é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', eu escrevi em função de P, que é menos 3P, certo? Então, aqui vai ficar negativo 3P, tá? Então, aqui vai ficar 1/4 é igual MMC entre P e 3P, dá o próprio 3P, né? 3P. Então, aqui vai ficar 3P dividido por P dá 3. 3 vezes 1, 3, menos 1. Então, isso implica aqui 1/4 é igual a 2 sobre 3P. Então, 3P é igual a 8, logo P é igual a 8 sobre 3, que vai ser aproximadamente 2,7, certo? Vai dar 2,66667. Então, aproximadamente 2,7 centímetros, tá? Então, P eu posso aproximar para 2,7 centímetros. Dando continuidade, vamos agora fazer as questões sobre dos olhos, né? A óptica da visão, tá? Então, a questão 6, a gente tem aí um recorte, esse recorte fala sobre os cones, tá? E aí a questão quer saber, em relação à visão, a degeneração desse tipo celular, que nesse caso são os cones, que a questão tá falando dos cones. O que é que a degeneração dos cones o que é que vai ocorrer? A gente viu em aula que os cones, eles são responsáveis pela formação da visão em cores, tá? Então, se houver uma degeneração dos cones, vai comprometer a capacidade da nossa visão em cores. Logo, questão 6, alternativa A. A 7, a gente tem aqui uma receita de óculos para um míope. Indica que ele deve usar lentes de 2 graus, ou seja, a divergência é igual a 2D, tá? Com base nos dados fornecidos, conclui-se que as lentes desse óculos devem ser. Se é para um míope usa lentes divergentes, tá? Então, vai ser divergente e a distância focal vai ser o quê? A divergência é 1 sobre a distância focal. Logo, 2 é igual a 1 sobre F. Isso implica que o foco é 1 sobre 2, que é igual a 0,5 metros ou 50 centímetros. Então, lentes divergentes com 50 centímetros de distância focal, alternativa D. A questão 8, a gente tem ainda sobre os problemas de visão, e aí aqui está falando sobre a formação de visão, a formação da imagem atrás da retina. Então, quando a imagem se forma atrás da retina, qual é o problema de visão e o tipo de lente utilizada nos óculos para corrigir esse problema? A imagem formada atrás da retina, você tem uma hipermetropia e as lentes utilizadas para corrigir a hipermetropia são lentes convergentes. Então, alternativa B. Questão 8, alternativa B. Hipermetropia, lentes convergentes. Questão 9, sob a lupa, né? Que é um instrumento óptico e ela serve para aumentar a imagem, porém, para aumentar o nosso objeto, né? Aumentar as letras para a gente conseguir ler. Esse instrumento aumenta o tamanho das letras e a respeito da lupa a gente pode afirmar que é uma lente. A lupa a gente viu que é uma lente convergente, tá? E a imagem formada é uma imagem virtual, certo? Porque ela é formada direita. É uma imagem direita. Se é uma imagem direita, então ela vai ser uma imagem virtual, que nas lentes convergentes a única imagem direita é virtual e maior que o objeto, né? Lente de aumento, ela vai ampliar a nossa imagem para que a gente consiga ver. Ela vai ampliar as letras para que a gente consiga ver. Então, alternativa A.
convergente, imagem virtual maior que o objeto, tá? E para finalizar, a questão 10 traz aí uma receita de óculos e aí pede para a gente caracterizar a lente, ou seja, dizer qual é o tipo de lente utilizado para corrigir a miopia, identificar qual é a vergência e a distância focal. Então, essa questão tinha um objetivo aí de vocês compreenderem, né? Analisar uma receita, saber analisar uma receita, tá? E determinar a distância focal. Então, se é para corrigir miopia, nós temos lentes esféricas para miopia divergentes, né? Lentes esféricas divergentes. A vergência aí da nossa lente pela receita é de -3 de, tá? Então, vergência de -3 de. E a distância focal, como a vergência é -3, a distância focal, que é 1 sobre a vergência é 1 sobre o foco, então 1 sobre F é igual a -3, logo F é igual a -1 sobre 3, que é menos 0,333, uma dízima periódica, certo? Então, a distância focal vai ser de menos 0,33 metros, tá? E assim a gente finaliza a correção da avaliação.